Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele do au pair. A Sophie, ela nasceu no dia 7 de janeiro de 1996, na França, e na época dos fatos ela tinha 20 anos de idade. E é dito que a Sophie ela era muito tímida e bastante reservada. Inclusive, a mãe da Sophie, ela relata que quando a Sophie era criança, eles praticamente tinham que arrancar as palavras da Sophie, de tão tímida que ela era. Da Sophie, eles eram separados, então a Sophie ela morava com a mãe dela, porém ela mantinha contato com o pai também. A mãe da Sophie, ela estava doente e elas estavam passando por algumas dificuldades financeiras. E a Sophie, ela tinha vontade de trabalhar na área de educação, na educação infantil. Porém, ela não estava conseguindo oportunidade de trabalho na cidade em que ela morava. Então, uma amiga dela apresentou para ela uma vaga para trabalhar como au pair em Londres, na Inglaterra. E apesar da Sophie ela não ter essa vontade, esse sonho de morar fora da França, ela achou que era uma boa oportunidade, até porque o trabalho era como babá, então ela achou que ela ganharia ali alguma experiência e que depois ficaria mais fácil para ela conseguir um emprego na França. Além do que o casal para quem ela iria trabalhar, eles falavam francês, então ela acabou aceitando essa oportunidade. O casal eram Sam e Sabrina. Tanto a Sabrina como o Sam, eles tinham nascido na Argélia, porém ambos tinham crescido em Paris, na França, e foi lá que eles se conheceram. Então eles começaram a namorar e ao todo eles estavam juntos há 17 anos. Porém era um relacionamento ali que tinham idas e vindas e não era um relacionamento muito tradicional. É dito que a Sabrina se referia ao Sam como um amigo, apesar deles serem casados oficialmente. E também é dito que a Sabrina ela teve ali uns namorados quase que em paralelo com o casamento deles. E não eram exatamente amantes, porque era de conhecimento de todos, inclusive do Sam. Em algumas ocasiões eles terminaram e ela teve relacionamento com outros homens, mas depois eles acabavam voltando. Inclusive, os dois filhos, nenhum deles era filho do Sam, eles eram apenas filhos da Sabrina com outros homens. Porém, o Sam criava os meninos como enteados. E o Sam ele acabou aceitando uma oportunidade de trabalho para ir trabalhar em Londres e nisso a Sabrina foi com ele. E lá ela trabalhou como babá, como maquiadora, até que ela começou a entrar no ramo da moda e ela queria trabalhar como estilista. E o casal eles moravam num bairro ali em Londres que é dito que os vizinhos eles são muito sociáveis, todo mundo se conhece. Porém é dito que o casal eles não tinham muito contato com os vizinhos. E no ano de 2011 a Sabrina e o Sam eles estiveram separados por um tempo e a Sabrina teve um relacionamento com um homem chamado Mark. E o Mark ele foi um dos fundadores da boy band Boyzone, que fez muito sucesso principalmente no Reino Unido. E ele era bem sucedido e bastante conhecido no meio musical. E segundo o Mark, a Sabrina ela tinha um temperamento muito explosivo. E na época que eles estavam juntos, ela tinha contratado algumas babás para cuidar do filho dela. Porém, ela sempre acusava as babás de estarem tendo um caso com o Mark. E durante o relacionamento dos dois, a Sabrina, ela engravida, que foi a segunda gravidez da Sabrina, ou seja, era o segundo filho dela, porém era o primeiro filho com o Mark. Mas a Sabrina, ela acaba terminando o relacionamento com o Mark antes do filho nascer. E depois o Mark ele começa a ter algumas dúvidas se o filho realmente era dele. Então ele pede os exames de DNA, porém ela enrola ele e ela nunca faz esses exames. Então o Mark ele não tinha certeza se o filho realmente era dele ou não. Mas durante o período que eles estiveram juntos, o Mark ele pagava todas as contas da Sabrina, ele sustentava ela, inclusive o local onde ela morava era ele que pagava. E depois que eles terminaram, ele continuou enviando um dinheiro para Sabrina, porque ele acreditava que o filho podia ser dele. Como ele não tinha essa certeza, ele acabava sempre mandando um dinheiro para poder ajudar ali nas despesas do filho. Bom, no dia 20 de setembro de 2017, a Sophie já estava trabalhando na casa da Sabrina e do Sam, já tinha mais de um ano.
Ela estava fazendo esse trabalho como au pair, que basicamente ela estava trabalhando como babá, e ela recebia um dinheiro por esse trabalho que era inferior a um salário, porém ela tinha direito à moradia e alimentação, então ela residia ali na casa da família. E nesse dia um vizinho, ele estava chegando em casa quando ele viu muita fumaça vindo do quintal da casa do Sam e da Sabrina. E ele achou aquilo um pouco estranho, principalmente porque a fumaça estava muito perto do muro. Então, quando ele chegou em casa, ele conseguiu espiar por cima do muro e ele viu que o Sam ele estava ali fazendo um churrasco, estava próximo da churrasqueira. Então, ele achou que estava tudo sob controle e não deu muita importância para aquilo. Porém, alguns outros vizinhos, eles ficaram alarmados com a quantidade de fumaça que vinha da casa da Sabrina e do Sam. Então, eles chamaram os bombeiros. Quando os bombeiros chegam na casa, eles encontram o Sam junto à churrasqueira. Ele estava ali assando uns pedaços de frango. Porém, a grande quantidade de fumaça não vinha da churrasqueira, e sim de uma fogueira que estava ao lado da churrasqueira. E quando questionado, o Sam disse que ele estava assando um cordeiro ali na fogueira. Mas os bombeiros acham que aquela fogueira estava muito alta, que aquilo estava apresentando algum risco, então eles apagam a fogueira. E nisso eles veem que havia um óculos, um bracelete, dedos e nariz humanos. Eles chamam a polícia e quando a polícia chega ao local, o Sam ele continua afirmando que ele apenas estava assando um cordeiro. Ele é detido e levado para interrogatório. E nesse momento a Sabrina ela não estava na casa, ela tinha ido ao parque com as crianças. Porém a polícia encontra ela e também leva ela para interrogatório. A princípio ela diz não saber o que o Sam estava fazendo em casa porque ela não estava no local. E a esse ponto a polícia ela já tinha sido informada sobre a Sophie, que a Sophie trabalhava como babá na casa e morava lá na casa com eles. Então eles perguntam sobre a Sophie, só que ela diz que ela teria ido embora, teria voltado para a França. E ela acaba criticando ali o trabalho da Sophie. Ela diz que a Sophie ela furtava coisas da casa, tinha furtado joias dela e que ela fazia um péssimo trabalho cuidando das crianças, que ela passava mais tempo no sofá do que fazendo o trabalho dela. E com as investigações, a polícia ela acaba descobrindo que há uns meses atrás a Sophie já estava apresentando sinais de que ela estava insatisfeita com o seu trabalho. E ela, inclusive, tinha relatado para algumas pessoas que a Sabrina tinha agredido ela porque ela tinha deixado cair uma manteiga no chão. E a Sophie ela também teria dito para a mãe dela que ela tinha vontade de voltar para casa. E ela também mencionou isso para um homem que trabalhava ali vendendo lanches em um local próximo à casa da Sabrina e do Sam. E era comum que a Sophie às vezes passasse por ali quando ela ia levar as crianças para o parque ou qualquer coisa assim. E então eles costumavam conversar. E segundo esse homem, ela disse que não tinha dinheiro para comprar passagem de volta. Ele, inclusive, se ofereceu para emprestar o dinheiro para ela. E ele também conseguiu um emprego para ela no negócio de um amigo dele. Porém, a Sophie não aceitou nenhuma dessas ajudas. E 2 meses antes do ocorrido, a Sophie ela não era vista pelos vizinhos. Inclusive, uma amiga que a Sophie ela conheceu em Londres, ela chegou a ir até a casa à procura da Sophie. Porém, quando ela chegou lá, o Sam teria dito que ela não estava, apesar de que ela tinha ouvido a voz da Sophie, então ela sabia que aquilo não era verdade. E a polícia ela acaba encontrando na casa algumas gravações, com uma espécie de interrogatório que a Sabrina tinha feito com a Sophie. E nessas gravações participavam também o Sam. E basicamente a Sabrina ela estava ali acusando a Sophie de diversas coisas e ela estava forçando com que ela confessasse nas gravações que ela tinha realmente feito aquilo. Então, além de questionar sobre ela ter furtado algumas joias da Sabrina e coisas assim, ela também acusava a Sophie de estar fazendo um complô junto com o Mark para destruir a vida dela, da Sabrina. E ela acusava a Sophie de ter tido relações com o Mark e também de ter levado o filho dela de 4 anos para o Mark abusar. E para isso, a Sabrina ela torturava a Sophie para que ela confessasse essas maluquices. Inclusive, deixou a Sophie sem comida por diversos dias. Como vocês podem ver aqui, é uma foto da Sophie alguns dias antes dela ter perdido a vida. E é claro que a Sophie nem sequer conhecia o Mark. E na época ele nem morava mais em Londres, ele estava morando em Los Angeles, nos Estados Unidos. E os psicólogos que conversaram com a Sabrina, eles disseram que ela sofria de alguns transtornos.
e que ela de fato acreditava naquelas acusações que ela estava fazendo. E que provavelmente o Sam, ele era manipulado por ela, e ele também acreditava que aquelas coisas que a Sabrina contava eram verdades. É o que é chamado de loucura a dois. E não é possível saber o que de fato teria acontecido durante aquele período que a Sophie trabalhou na casa. Porém, com as investigações, a polícia ela chegou à conclusão de que a Sabrina ela começou a desenvolver essas ideias doentias de que a Sophie ela estava furtando coisas e que ela estava fazendo uma espécie de conspiração junto com o ex dela, o Mark. Então ela e o Sam passaram a torturar a Sophie de diversas formas. Ela inclusive tinha tirado o passaporte da Sophie para que ela não pudesse retornar para a França. E eles também não teriam pago ali os últimos meses de trabalho da Sophie. E segundo o relato do filho mais velho da Sabrina, que na época tinha 9 anos, ele disse que em uma noite o Sam e a Sabrina eles ficaram trancados durante horas no banheiro da casa. E ele bateu lá para perguntar o que estava acontecendo e ele percebeu que estava saindo água por debaixo da porta. E ele conseguiu ouvir um choro. Acredita-se que foi nesse momento que eles torturaram a Sophie mais uma vez e então tiraram a vida dela. E por conta do estado em que foi encontrado o corpo da Sophie, não foi possível apurar a causa da morte. Porém, eles descobriram diversas fraturas nos ossos da Sophie. Bom, depois de tirar a vida dela, o casal teria colocado o seu corpo em uma mala. E mais tarde, eles teriam resolvido se livrar do corpo, queimando ele ali mesmo no quintal de casa. E ainda, segundo o filho da Sabrina, no dia seguinte a esse acontecimento, a mãe parecia muito feliz e ela teria dito para ele que a Sophie tinha ido embora. O casal ele foi a julgamento em março de 2018 e um ficou jogando a culpa para o outro. Ambos tinham admitido que eles tinham tentado se livrar do corpo, mas nenhum deles assumiu responsabilidade por ter tirado a vida da Sophie. Eles foram considerados culpados pelos crimes contra a jovem e foram sentenciados à prisão perpétua. E é isso, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo!